Salve a mãe igreja com a paz do Senhor mesmo. Às 4. E eu estou aqui. Eu estava falando. Acabou estudando esse livro todo, então, todos acharam mesmo. Mefibosete, neto de Saúl, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, e nem aparado a barba, e nem mesmo lavado a própria roupa, desde o dia que o rei partiu até o dia em que regressou em paz e segurança, quando chegou em Jerusalém para encontrar-se com o rei. Este questionou: por que não foste a mim, Mefibosete? Respondeu ele: ó rei, ó rei Senhor, o meu servo enganou-me. O teu servo, sendo deficiente nos pés, ordenei para lhe selar a jumenta, para que eu pudesse montar, pois queria ir eu em seguida, mas o meu criado me enganou. E ele me difamou ao rei, e o rei olhou para Mefibosete e disse: pois, verso 28, pois toda a descendência do meu avô era digno de morte diante do rei, o meu senhor, mas puseste teu servo entre os que comem a sua mesa, e que direito teria eu de repente te pedir alguma coisa outra vez ao meu rei? Verso 30, então Mefibosete replicou ao rei: deixa que ele receba tudo de uma vez. E o rei, o meu prazer é saber que voltou em paz. Amém? Podem sentar aqui, irmãos. Eu estava refletindo essa palavra, porque eu sou um tipo de pessoa, se todo mundo estiver indo para a esquerda, eu vou perguntar por que todo mundo está indo para a esquerda. Porque minha mãe me ensinou: questionar é bom. Talvez você vai receber alguma coisa que você, uma resposta que você não queira ouvir, mas questionar é necessário. E essa mensagem surgiu de um questionamento, porque todo mundo fala como é bom sentar na mesa do rei, não é, irmãos? Quem quer sentar na mesa do rei aqui? Todo mundo quer sentar na mesa do rei. Todo mundo lembra de Mefibosete saindo de Lodebar, amém? Mefibosete estava lá desprezado, largado, juntamente com Maqui. Ele não era abandonado, ele era bem cuidado. A gente precisa entender isso. Maqui era um homem rico. Maqui foi o mesmo que encontrou com Davi depois de conquistar de Absalão, e deu a Davi de comer, juntamente com o povo. Então Maqui não é qualquer homem. Ele está na casa de Maqui, ele está sendo bem servido, bem cuidado, e ele era também pai. E quando nós olhamos para a vida de Mefibosete, é uma vida meio complexa, porque tudo que vai acontecer sobre a vida dele, ele não pediu. É tudo resultado do seu avô. Nós olhamos para a vida de Saúl, ele se arrebenta no ministério por não ser obediente. Surge uma guerra contra os filisteus. Deus permite que Saúl provoque seu auto-suicídio, e ele morre, e até na sua morte não é uma influência negativa, porque a pessoa que está do lado dele e cuidava das suas armas, o seu servo também se joga a lança, ou se joga a espada e também morre. Saúl ele vai provocar o seu próprio suicídio, e depois o seu servo vai atrás dele. Até na sua morte não é influência negativa. O interessante é que passa-se tempo, depois da ama deixar Mefibosete cair, Davi ele é coroado rei, e quando ele é coroado rei, o tempo se passa, muitas das vezes, o primeiro princípio que eu aprendo com Davi é: mesmo depois da coroação, lembra das promessas que você fez. Muitas das vezes, quando nós somos exaltados, esquecemos das promessas que fizemos até mesmo a Deus. Esquecemos de pagar também até as promessas
Às vezes estamos no vale, estamos na luta, vamos para o monte, jejuamos, estamos no mistério todo dia. Sobe o monte, vai para a vigília, vai lá na casa da profetisa, do profeta, recebeu a bênção, esquece das promessas que foram feitas. Mas Deus é bom, Ele lembra. Ele lembra, Ele vai te lembrar das promessas que você fez. E o interessante é que Davi lembra. E quando Davi vai lembrar, ele vai perguntar: existe alguém da casa de Saul que possa agir de bondade ou benevolência? Trazem Ziba, que era um dos restantes servos de Saul que havia na época. E Ziba vai falar de Mefibosete, um jovem, ou um homem ainda manco, filho de Jonathan. Aí Davi vai falar: traz ele, que a partir de hoje ele vai sentar e comer na minha mesa. Isso é lindo, irmãos. Imagina, todo dia tu acorda, vai tomar café com o rei, vai almoçar com o rei, vai jantar com o rei. Irmão, você está na mesa do rei. Você está junto com o rei. É bom ou não? Quem quer sentar na mesa do rei? O nome dessa mensagem é: às vezes onde vai é o melhor lugar. Porque o tempo passa. Mefibosete é exaltado, mas o tempo passa. E se nós lemos o capítulo 19, o que vai acontecer ali é a continuação de uma história linda, porém sendo provado. Absalão vai dar um golpe de estado em Davi. Davi agora sai do seu reino. E quando Davi sai em fuga do seu reino, Mefibosete é manco, deficiente. Ele precisa do seu servo para te ajudar, para ajudar ele. E o interessante é que o servo dele o engana e vai embora. E Mefibosete agora ele tem duas oportunidades. A primeira oportunidade que Mefibosete tem é ficar com o rei como príncipe rebelde, continuar onde? Na mesa, mas eu vou continuar com o príncipe. Porque tem pessoas que assim, não importa que ele esteja na mesa, o negócio é sentar na mesa. E às vezes a melhor coisa, dependendo do que esteja na mesa, você sai da mesa. Porque a mesa é aliança. Nem todos nós podemos sentar na mesa. Porque mesa é contato, intimidade, é olhar nos olhos, é ter comunhão, é ter aliança. E ele, como é grato a Davi, mesmo manco, ele arrasta o seu corpo e sai e espera o retorno de Davi na estrada. E o mais lindo, eu fui refletir isso, é porque a fidelidade de Mefibosete, a fidelidade de Mefibosete é algo profundo. Porque muitas das vezes nós, como cristãos, nós esquecemos que não é somente ser honrado por Deus, não é somente estar em um ambiente como esse. Nós precisamos entender que nós já recebemos a glória do Pai. Nós recebemos a graça, o amor de Deus. Deus é tão bom para mim e para você, que Ele enviou o amor dele encarnado. Ele enviou Cristo. O Verbo se fez carne e andou no meio dos homens. Eu costumo dizer que depois de Cristo, tudo que nós recebemos é o bônus da graça. Porque para algumas pessoas, talvez, Cristo não é o suficiente. E muitas das vezes indagamos: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, esquecendo. E quando você senta na mesa com Ele, a gratidão é: mesmo que o rei não esteja na mesa, eu preciso ser fiel. E falar sobre fidelidade nos dias de hoje é complexo. Por que é complexo? Porque fidelidade é um posicionamento. Fidelidade é escolha. Eu escolho ser fiel. Eu olho para o Senhor e falo: eu vou ser um fiel ao Senhor, independente do que aconteça. E o mais lindo que ser fiel é escolha. Quem lembra de Daniel em Babilônia?
Daniel está em Babilônia. O decreto surge. O decreto que surge. O decreto que surge. Ah, tá. Eu não consigo muito cada voz. Eu vou subir. Quando surge o decreto é o quê? 30 dias. 30 dias sem orar, sem pedir nada aos homens. E nesse período de 30 dias, Daniel era só ele parar. É só ele ficar sem orar 30 dias, irmãos. Como Daniel era fiel a Deus, ele entra na sua casa. Ele abre a porta. Ele fecha a porta. Ele entra no quarto. Ele abre a janela e ele ajoelha. Por quê? Porque relacionamento não se negocia. Ele estava falando: eu estou disposto a morrer por meu relacionamento com Deus. É fidelidade. E quando nós olhamos questão de fidelidade hoje, e eu olho para Mefibosete, é limpo. Porque é limpo. Se Mefibosete levasse para o coração, agora é meu dia. Agora é minha oportunidade. Eu agora se eu vou dar um golpe no príncipe que deu um golpe, e eu vou ser o rei. Porque era para mim. Era para mim estar sentado lá. A Mefibosete entendeu que era até para mim estar sentado. Mas Davi, quem escolheu não foi Deus. E eu estou manco. E ele olhou para mim. Ele me deu a oportunidade de sentar na sua mesa. Ele me deu a oportunidade de comer, almoçar com ele, estar com ele. Ele me honrou. Agora, no momento de dificuldade dele, eu não vou responder com traição, não. Eu não me permito ficar com traidor. Então eu saio. E quando ele sai, ele se põe em uma posição perfeita. Qual é a posição perfeita? Ele não cuida de si. Porque ele está esperando o rei, ele vai falar assim: ó, a ação dele está demonstrando ao rei: eu não tive prazer em momento nenhum. Não tive o prazer de fazer a barba. Não tive o prazer de comer. Eu não tive o prazer de tomar um banho. Porque a sua ausência me trouxe tristeza. Logo, eu vou ficar feito um maltrapilho. Já você leu o texto. Eu vou ficar feito um maltrapilho até o Senhor chegar. Porque não me dá prazer. Deus, a sua ausência. E na sua ausência, eu não tenho prazer. Eu não tenho prazer de se vestir bem, de tratar comigo. Então preciso esperar o retorno do rei. Ei, por que você está falando isso? Porque quando eu lembro esse texto, pastor, eu lembrei de Jesus. E eu lembrei que eu preciso ser semelhante a Mefibosete. Quem éramos? Aonde estávamos? E o que recebemos? Às vezes, quando é contado muito rápido, nós não compreendemos. Todo homem pecou. E todo ser humano que pecou, ele estava pronto a ser morto. O ser humano ia provar da ira de Deus. Deus ia, com a sua ira, matar a humanidade. Porque Adão pecou. Aí vem Jesus. Ele vai na cruz, no meu lugar e no seu lugar. E ali está a maior prova de amor. Porque Deus não tirou a sua ira. Ele só trocou. Porque eu não aguentaria a punição. Então ele troca de lugar. Ele decreta a sua ira, porque Deus é justo. Às vezes nós olhamos e falamos assim: Deus anda com seu amor. Mentira. Deus anda, ele anda com amor e justiça. Se ele andar só com amor, não há equilíbrio. Se ele andar só com justiça, há morte todo dia. Então ele anda com amor e a justiça. Quer ver Moisés? Moisés estava lá no pico do monte. Moisés, olha para a Campina. Moisés, olha para a Campina. Tu está vendo a Campina, Moisés? Não vendo, você não entra. Justiça. Moisés tomba. Moisés morre. Mas o amor de Deus sabe onde está?
Quem foi que guardou o corpo de Moisés? Deus mandou o anjo guardar o corpo. Por quê? Moisés, entende uma coisa. Não é justo te deixar largado aí. E eu sei que os homens também vão querer te adorar. Então vamos fazer assim, eu guardo o seu corpo, mas eu não tiro a minha justiça da sua vida, porque Deus é justo. Mas a fidelidade a qual o Mefibosete aplica no texto me chama a atenção, porque hoje nós precisamos ser fiel, ter fidelidade. E ter fidelidade muitas das vezes é Deus nos pedindo coisa que não queremos dar. Fidelidade é Deus olhar para você e falar assim, eu quero, você, Senhor, eu não quero dar. Eu quero que você faça, eu não quero fazer, Senhor. Eu quero que você vá, eu não quero ir. Eu quero que você esteja ali, eu não quero estar ali, Senhor. Mas por obediência nós vamos, não é? Ou deveríamos ir. Ou deveríamos fazer. Porque muitas das vezes não fazemos, não servimos como deveríamos servir. O interessante é quando eu lembro de Abraão. Abraão, ele leva Isaac em Gênesis capítulo 22. E ele chega no altar. E o mais interessante é que ele teve 3 dias para refletir. Porque Deus não trabalha com emoção. Deus trabalha com razão. Ele vai falar para Abraão, 3 dias. Moriá, vamos tirar 3 dias para você pensar. Se é isso mesmo. Como ele não trabalha com emoção, ele trabalha com razão, passou-se 3 dias. E Abraão não estava emotivo. Eu vou ser, eu levo o meu Isaac. E o interessante é que esse sacrifício é aquedar. É participação do sacrifício. O sacrifício não era só Isaac. O sacrifício também era Abraão. Porque Abraão levou de Isaac, Abraão estava sendo sacrificado ao mesmo tempo. Quando ele leva e bota o seu filho, Deus olha no céu, ele não olha para Isaac, ele olha para Abraão. Ele olha para a fidelidade de Abraão. Abraão, não mata Isaac. Sabe por quê? Abraão já tinha matado Isaac aqui. Logo Deus falou, não preciso da sua ação, Abraão, porque eu sei que tu és fiel. Por isso que eu falo a questão de fidelidade de Mefibosete. A fidelidade de Mefibosete vai levar ele a ser honrado. E a honra dele não é ter retorno daquilo que ele já tinha, a herança de Saul. A honra dele, que ele recebe, é olhar para Davi e ver Davi vem. E ver Davi de pé. Às vezes é só olhar e ver a senhora de pé, e ver o irmão de pé. Porque o prazer, eu vi com individualidade, está relacionado ao indivíduo, não aquilo que ele pode me proporcionar. Logo, Mefibosete vai olhar para Davi e falar, Davi, está tudo para cima. O meu prazer é entender que você voltou em paz. Sabe o que Mefibosete estava falando? Eu não me importo com os bens materiais. Eu me importo com o retorno do rei. Eu não estou preso a bens materiais. Eu estou preso ao retorno do rei. E eu refleti também nesse texto, porque se nós formos parar para pensar, nós estamos preocupados com o retorno do rei. Se você for analisar a Bíblia, 90% das profecias se cumpriram. 90% das profecias se cumpriram. Quando você faz um processo de meditação profunda, o que falta? Só falta os 4 ventos soprar na terra. Só falta só o filho do homem retornar. Ele poderia se preocupar com aquilo que era dele, a sua herança. Ele vai orar e vai falar assim, não. O seu retorno é o suficiente, dá para ele. Porque eu não estou preso a coisas materiais. Eu não estou preso a coisas da terra. Eu estou feliz por causa do seu retorno. E no seu retorno me dá prazer. Porque nós precisamos ter um prazer em ter a consciência que Cristo retornará. Às vezes nós vivemos presos aqui na terra.
O que nós precisamos entender para alguns é até uma história que já passou, que está até ultrapassada. Para outros, são meias verdades. Mas para quem tem relacionamento com ele, sabe o que é. Que a qualquer momento vai acontecer. E o que nós estamos presos? Qual é a nossa fidelidade? Muitas das vezes nós precisamos entender como Abacuque entendeu. Abacuque questiona: Senhor, só tem piedade e justiça, piedade e justiça. Aí Deus olha para Abacuque: tu quer saber a verdade? Abacuque quer. Aí no capítulo 2 ele revela: eu vou trazer, tá bom? Uma nação ímpia e perversa contra vocês. Aí quando ele descobre que Babilônia vem, ele vai falar: Senhor, como você vai trazer o Senhor, vai trazer uma nação pior do que a nossa para nos julgar? Aí ele vai falar assim: Abacuque, você precisa entender, você precisa não entender isso aquilo que eu faço, mas você precisa ter fé. Porque o justo viverá. A fé aqui não é crer. A fé aqui é fidelidade. Vou parafrasear. O que Deus estava falando para ele, estava falando assim, ó: Abacuque, crer somente não é suficiente. Você precisa de um posicionamento. Quando ele tem o posicionamento, ele entende. Aí se aplica o capítulo 3, ou o número 3, ele vai falar: ainda que a figueira não floresça. Porque ele compreende. Pode vir, Babilônia. Independente do que aconteça, eu compreendo que o meu Deus é tão fiel. E você não vai mudar minha concepção e nem minha fidelidade em relação a ele. Aí ele vai falar: ainda que a figueira não floresça. Você já parou para refletir por que ele vai daí fazer a figueira? E não somente a figueira, mas a folha. Ele não vai falar do fruto, ele vai falar da folha. Na Palestina eles chamam a cultura. Depois do trabalho braçal, Abacuque, ele é fazendeiro. Depois do trabalho braçal, eles vinham para debaixo da figueira buscar descanso, repouso. Porque a folha, a espessura da folha da figueira era grossa. E quando via o calor da Palestina, havia uma retenção. E logo eles tinham repouso debaixo da figueira. O que Abacuque está falando é: venha, independente do que aconteça, ainda que a figueira, ainda que eu procure descanso, e chegue na figueira, não encontre uma folha, não encontre repouso, não encontre prazer, não encontre descanso, Senhor. Todavia eu vou te adorar, independente do que aconteça, Senhor. Quando ele compreende isso, ele não vai falar: Senhor, os currais não haja mantimento, que me falte comida. E quando nós olhamos a questão de fidelidade, fidelidade na Bíblia é algo profundo. Paulo, fidelidade. Um belo dia Paulo saiu para orar. E Paulo saindo para orar, é muito interessante, que ele vai sair para orar e chama Silas. Silas, vamos orar? Vamos orar, meu Deus. Fechado, Paulo, vamos orar, vamos procurar um lugar para orar. Aí eles vão sair para orar, no meio do caminho, eles se demônio, tomam uma cofa, vai ficar preso. Mas o mais interessante é que no final do dia, próximo da meia-noite, Paulo estava fazendo o quê? Orando. O que Paulo está nos falando? Ele está falando assim: ó, às vezes vai acontecer coisas na minha vida que eu não esteja preparado, porque eu não me preparei para aquilo. Porque o meu propósito é outro. Mas independente do que aconteça, eu não largo o propósito. Mesmo que o meu corpo padeça, o propósito continua. Qual é o propósito? Orar. Então eu vou para a prisão e continuo orando, porque eu não abandono o propósito. E mais interessante é que o propósito que ele não abandonou o sustenta. Porque ele começa a orar e louvar o Senhor, o propósito faz o quê?
liberta ele. Quem sustenta quem tem propósito é o próprio propósito. E às vezes nós não compreendemos isso. Mas para o propósito de sustentar é necessário fidelidade. E na fidelidade, Deus nos justifica. Não é somente sentar à mesa, é compromisso com o rei. E ter compromisso com o rei é vida. Eu sempre falo lá com meus jovens, Deus não, os jovens quando eu dou aula, ou os varões, eu falo assim: culto é vida e vida é culto. Aí eles olham assim e falam assim: como assim? Culto é vida e vida é culto. Às vezes nós temos um problema em relação ao culto, sabe qual é? Eu não senti. Como vida é culto é vida, eu saio daqui, eu vou para minha casa, eu continuo com culto é vida. Eu vou dormir, eu estou no culto. Eu levanto, eu estou no culto. Eu levanto pela manhã, eu estou no culto, porque culto é vida. Culto não é tempo, culto é vida. Às vezes nós olhamos e falamos assim: culto é tempo, não, culto é vida. Quando nós compreendemos que o culto é vida, vou mostrar 2 textos que justificam. Quando Abel vem trazer sua oferta, Deus vai olhar para quem? Para a oferta ou para Abel? Deus olha para Abel, porque culto é vida. Eu olho para a sua vida antes de você ofertar. Ele olha para a vida de Abel e depois para a oferta. E a vida dele justifica a oferta que ele traz. Quando a vida justifica a oferta que você traz, culto é vida. E Paulo vai falar assim, ó, Romanos capítulo 12. Agora, o sacrifício sou eu. Eu posso até estar aqui, mas se a minha vida não é culto, não adianta. Deus vai apresentar Jó, não porque ele fazia no seu sacrifício, ele vai apresentar a vida de Jó. Viste meu servo, fiel, íntegro, e que a voz da aparência do mal, ele apresenta a vida. Porque a vida justifica o teu culto. Quando nós compreendemos que a vida justifica o culto, e não importa o que aconteça no ambiente, se a minha vida está no altar, o meu culto é justificado diante de Deus e é recebido. E nós precisamos compreender fidelidade. O tempo hoje nos exige fidelidade. Sabe por quê? Porque as coisas vão piorando e nós precisamos se ajustar ao padrão do reino. Se nós não se ajustarmos ao padrão do reino e não termos fidelidade ao reino, nós vamos ir embora. Vamos se perdendo com as águas do mundo. E quando você vai parar para pensar, eu já estou mais fora do que dentro, mas a fidelidade me sustenta. A fidelidade me traz para esse ambiente, ou dentro de casa em oração eu compreendo, mesmo que ninguém me veja, mesmo que eu não esteja diante do pastor ou da pastora, a minha fidelidade, o meu padrão de conduta diante de Deus, me sustenta nas horas difíceis, mesmo que nós olhemos assim para o irmão, ai, aquele irmão não é que nem eu, não é cobrado dessa forma. Eu já perguntei a Deus algo interessante, eu falei assim: Senhor, eu boto o pé fora da linha, o Senhor me pega. O irmão lá já está, só vive pecando, Senhor. O Senhor ainda usa ele, Senhor. Senhor, ele bota a mão e cura. Senhor, eu recebi no quarto. E ele falou algo comigo poderoso. Por que você questiona a correção do pai? Porque pai corrige quem? Enquanto eu não retirar a vara de ti, é uma demonstração de amor que eu tenho pela sua vida. Não questione a correção de Deus. A correção de Deus é prova de amor. E a maior prova de amor é quando Deus te corrige.
não faz o apreço que Ele tem pela tua alma. Ele te coloca no estreito para você não se perder. Porque Ele te ama. Mas nesses últimos dias, a nossa fidelidade será testada. Será testada. Por que você está dizendo isso? Eu estava em oração, meu pastor. Eu em oração, como eu disse no início, eu indago muito. Quem indaga tem resposta. Eu não estou falando de murmuração, estou falando de indagação. Eu indago muito. E eu indagando ao Senhor, Senhor, por que você está estreitando algumas coisas na minha vida? Será que você está estreitando muito? Porque soldado, quando ele não é aprovado, quando vem o ápice da guerra, a primeira coisa que ele faz é correr. E tem um grande risco, quando o soldado não é aprovado ou bem treinado, de matar o seu companheiro. Logo, eu te treino agora, te aperto, porque no ápice da guerra, eu preciso que você esteja preparado mentalmente. O que preparou os 3 jovens e os 3 homens para dentro da fornalha, sabe o que foi? Eles saíram de Judá e estarem presos em Babilônia. Mas o que sustentou eles foi a lição dos pais. Os pais ensinaram ele. Quando ele chegou no ápice da sua aprovação, ele vai falar assim: Rei, não precisa perguntar outra vez, não. Para com isso. Não perca tempo, independente se eu morrer ou não, eu vou continuar servindo a Deus. Para com isso. Porque a minha fé não está baseada no que sou a dizer. Minhas bases são tão profundas que, independente do que o Senhor faça, independente do que o Senhor fale, eu vou entrar na fornalha. Se Deus quiser me livrar, vai me livrar. Mas se Ele não me livrar, eu vou morrer fiel. Porque o processo sustenta o ápice da batalha.